Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezados alunos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar aí sobre inventário e partilha, previsto aí nos artigos 610 até o artigo 673 do CPC de 2015, tá? Assunto de grande importância para a vida prática de todo profissional do direito, tá? Então, nós vamos desdobrar essa aula em algumas partes, devido à importância dela. Antes de nós falarmos aí de inventário e partilha, eu vou falar sobre alvará judicial, tá? O alvará judicial, por que eu estou falando de alvará judicial na aula de inventário e partilha? O alvará judicial é diferente de inventário e partilha, tá? Mas na vida cotidiana, é comum, se você virar um advogado, caso você escolha a advocacia para seguir depois de formado, ou até se você for um juiz ou um promotor, você vai precisar saber em quais situações que é cabível o inventário e partilha e em quais situações é cabível o alvará judicial, tá? O alvará judicial, ele vai ser utilizado, então ele é uma ação autônoma, tá? Que vai ser proposta junto ao juízo da vara de família e sucessões, ou vara de sucessões, a depender da competência do tribunal, tá? Que vai instituir essas varas. Esse juízo vai apreciar o pedido de alvará. Quem é que vai propor o alvará judicial? Os herdeiros ou sucessores do falecido. Ah, professor, cabe sempre alvará judicial em qualquer situação? Claro que não, tá? Até porque o alvará judicial é algo simples. Eu já vou passar aqui o conceito para vocês, tá? Mas é somente em 4 hipóteses em que vai se admitir o alvará judicial, e essas 4 hipóteses é as que nós vamos estudar, são as que nós vamos estudar agora, daqui a pouco. Vamos lá então. O conceito de alvará judicial é o que eu coloquei no material que está disponibilizado para vocês, tá? Então, ó, é um documento fornecido pela autoridade, no caso o juiz, para que se faça algo em favor de alguém. No caso do alvará judicial, em substituição ao inventário, este tem como finalidade ser um procedimento alternativo, mais simples, célere e econômico, facilitando o acesso dos herdeiros à herança deixada. Então, olha só que interessante. O alvará judicial vai ser uma ação, então, tá? Própria, que vai ser proposta aí, visando, então, o resgate dos valores, tá? Que vão ser contemplados nessas 4 hipóteses. Quais são essas 4 hipóteses? A primeira delas, valores devidos pelos empregadores aos empregados, tá? Exemplo, 13º, férias, verba rescisória, multa do contrato de trabalho, licença não usufruída. Então, qualquer valor da relação trabalhista, tá, que não foi usufruída em vida pelo falecido, pode ser sacado, digamos, por meio de um alvará judicial fornecido pelo juiz, em favor dos herdeiros e sucessores. Exemplo, o falecido trabalhava numa empresa há 3 anos já, e nesses 3 anos ele nunca recebeu férias. Tá? A empresa não deixava ele tirar férias, logo ela deve indenizar essas férias, né? Como ele faleceu, essa indenização deve ser paga para os herdeiros e sucessores. Como é que os herdeiros podem fazer? Então, eles podem ajuizar uma ação aí de alvará judicial para poder resgatar esses valores, sem a necessidade de ajuizar um inventário. Mas cuidado, já vamos falar sobre isso. Segunda hipótese, montantes de contas individuais de FGTS e PIS/PASEP não pagos em vida. Todo mundo sabe, caso vocês não saibam, o trabalhador da iniciativa privada, a empresa paga 8% do salário dele todo mês, é depositado na conta do FGTS, né? Essa conta pode ser objeto de saque em algumas situações contempladas em lei, tá? Ou, quando ele falece, então, os herdeiros ou sucessores podem pedir um alvará judicial para poder sacar esse valor. Vamos supor que o falecido trabalhou 30 anos numa empresa
E nesses 30 anos, ele conseguiu acumular 300 mil reais de FGTS e morreu, né? Que ele é falecido, como eu falei. Então, o que acontece? Os herdeiros do falecido podem ajuizar uma ação de alvará judicial para poder receber esses 300 mil reais que o falecido tinha depositado aí na conta dele do FGTS. Terceira hipótese, restituição do imposto de renda e outros tributos. O falecido ia receber naquele ano que ele faleceu 50 mil reais, 2 meses depois da morte dele, ia ser creditado esse dinheiro pela Receita Federal referente à declaração do imposto de renda dele, que ele ficou com um crédito para receber e faleceu. Neste caso, os herdeiros podem também pedir o saque desse valor por meio de alvará judicial. Quarta hipótese, e uma das mais comuns que acontece, é saldos bancários em conta corrente, conta poupança, fundo de investimento, desde que eles atinjam até 500 obrigações do Tesouro Nacional. O que são essas obrigações do Tesouro Nacional? Tem que ter lá 500 OTNs, que seria o equivalente aí a R$ 33.795. As OTNs, a última atualização delas foi em dezembro de 2017, por meio de ato do Poder Executivo, tá? Desde então, o Poder Executivo não corrigiu mais as OTNs. O Poder Executivo, ele tem o mesmo poder aí, digamos, de corrigir ou não a tabela do imposto de renda. É a mesma ideia aqui na OTN, tá? Tem anos que corrige, tem anos que não. E já está um tempinho aí sem corrigir as OTNs. Mas o que interessa é saber o valor da OTN? Por quê? Se o falecido morreu e deixou até R$ 33.795 depositados em conta bancária, corrente, poupança ou em fundos de aplicação junto ao banco, se ele tinha até esse valor e não tinha outros imóveis ou móveis a inventariar, daí pode ser feito o pedido via alvará judicial. Agora, cuidado! Se o falecido tinha R$ 5 mil depositados na conta poupança dele e mais um carro avaliado em R$ 5 mil, ele pode, os herdeiros podem entrar com alvará judicial? Não podem, tá? Não podem. Por que não podem? Porque o falecido não tinha só os R$ 5 mil, ele tinha um carro também. Como ele tinha um carro, então um bem móvel, os herdeiros vão ser obrigados a entrar com um inventário, tá? Então não vai ser possível que se faça por alvará judicial. Vamos lá então a alguns exemplos. Ora, o falecido tinha R$ 500 de FGTS e uma casa. Eu vou poder ajuizar o alvará judicial? Não vou, tá? Por quê? Porque ele tinha a casa também. Então, neste caso, como tinha os R$ 500 e mais uma casa, é obrigado que os herdeiros ajuizem inventário também. Agora, se o falecido tinha apenas R$ 500 na conta, é possível o alvará judicial. Se o falecido tinha apenas uma casa, daí vai ter que ajuizar um inventário, tá? Então, tem que cuidar com o que o patrimônio, qual era o patrimônio do falecido, tá? Para poder apurar se vai ser por alvará judicial ou se vai ser por inventário. Cuidado também, então, essas hipóteses que eu falei que cabe o alvará judicial devem ser sempre analisadas em harmonia, digamos aí. Por quê? Se o falecido tinha qualquer uma das hipóteses de alvará judicial e mais um bem imóvel ou móvel junto, não pode mais o alvará judicial, tá? Os herdeiros vão ter que entrar com o inventário. Agora, se o falecido tinha apenas uma dessas hipóteses de alvará ou todas elas, o falecido tinha um exemplo, vamos lá, 50 mil de férias atrasadas, 300 mil reais de FGTS, 50 mil de imposto de renda para receber e ainda deixou R$ 500 na conta. Nesse caso, cabe o alvará judicial, tá? Porque está dentro das hipóteses excepcionais, tá? Agora, se o falecido tinha R$ 300 mil de crédito no FGTS
e mais um carro de R$ 1.000, avaliado em R$ 1.000, vai ter que ser feito o inventário, tá? Então, cuidado. Se o falecido, vou reiterar de novo aqui. Se o falecido tinha, então, bens móveis ou imóveis quando faleceu, tá? Ele vai ter que fazer inventário sempre, tá? Ainda que ele tenha dinheiro no FGTS, ainda que ele tenha férias não recebidas em vida, ainda que ele tenha R$ 500 depositado na conta, não dá para separar o negócio, entendeu? Eu não posso entrar com alvará judicial e inventário ao mesmo tempo, tá? A não ser que seja alguma dessas hipóteses de exceção. Agora, por que eu não posso separar? Se ele tinha uma casa e tinha R$ 300 mil de FGTS, não é possível mais eu usar o alvará judicial. Então eu vou ter que utilizar o inventário. Agora, se o falecido tinha apenas R$ 300 mil depositados de FGTS, é possível a utilização aí do alvará judicial. Foi possível compreender? Quem tiver alguma dúvida sobre esse tema, por favor, me encaminhe e-mail ou WhatsApp, tá? Que eu ajudo a vocês a entenderem melhor esse tema, tá? Ele é um tema um tanto complexo, mas assim é simples de entender, tá? Basta vocês, quem não conseguiu compreender, voltar um pouquinho à aula, mas tem que lembrar sempre, então, se tinha bens móveis ou imóveis, tá? Vai ter que fazer inventário. Agora, se não tinha, se só tinha, digamos, alguma dessas hipóteses que é cabível os alvarás, daí é possível a utilização do alvará, desde que não tenha bens móveis ou imóveis. Ok, pessoal? Então, do alvará judicial era isso. Agora nós vamos falar aí propriamente sobre o inventário e sobre partilha, tá? Então, o que é o inventário? É uma atividade aí processual para descrever detalhadamente toda a herança, individualizando os bens móveis dos bens imóveis que pertenciam ao morto, detalhando aí o ativo e o passivo do falecido. Tudo que ele tinha de crédito e débito, tá? Vai ter que ser colocado no inventário. Se o falecido tinha uma casa de R$ 500 mil, um carro de R$ 50 mil, uma dívida na Caixa Econômica Federal de R$ 100 mil, tá? Vai ser tudo discriminado no inventário, ok? Vai ter essa discriminação, no inventário de tudo que lhe pertencia e de tudo que ele devia também, tá? Por que tem que colocar tudo que ele devia? Porque antes dos herdeiros receberem o que eles devem quitar os credores do falecido, tá? Vão ter que pagar os credores do falecido. Se o falecido tinha uma casa de R$ 500 mil e uma dívida na Caixa Econômica de 100 mil, a Caixa tem que receber a dívida antes dos herdeiros receberem a parte que eles devem, tá? Só os herdeiros vão receber o que sobrar no inventário, tá? E a partilha? A partilha, ela é o segundo estágio do inventário, tá? E a partilha nada mais, nada menos é do que a divisão do acervo. Então, do acervo é o quê? O que sobrar, tá? Desde que seja de créditos, tá? Porque não se divide dívida de falecido, tá? Nunca vai se dividir entre os herdeiros dívidas de falecidos. Somente créditos, tá? E como é que fica quem levou o prejuízo? Quem vai levar o prejuízo é as pessoas que o falecido devia em vida, tá? Caso ele devia mais do que o patrimônio dele, tá? Nunca vão ser os herdeiros que vão ter que pagar pela dívida do falecido. Essa partilha vai ser o segundo estágio, tá? Do inventário, e lá vai se estabelecer aí os valores de cada herdeiro e vai se entregar a cada herdeiro ou cada sucessor, tá? O quinhão, que é a cota parte que ele tem direito, tá? Então, esse procedimento aí de inventário e partilha, ele serve no caso aí de falecimento
de uma pessoa, tá? E também a partilha, ela pode servir além das hipóteses de inventário e partilha. Além do inventário, a partilha pode ser utilizada também para a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, do casamento, e também da extinção da união estável, e também nas hipóteses de sucessão provisória de bens dos ausentes. A pessoa está ausente, ela não está falecida, deixou herdeiros, é feita a divisão provisória desses bens entre os herdeiros, e vai ter que se aguardar o prazo aí legal até o ausente poder voltar aí a comparecer. Vai ter que aguardar o prazo, tá? Caso aconteça, então é desfeita a partilha. E vamos lá então. O inventário também, ele é um procedimento de jurisdição contenciosa ou voluntária. Eu preciso ir a juízo para ajuizar o inventário, ou eu posso, no caso, ingressar com o inventário na via administrativa. A resposta é depende, tá bom? Depende. Nós vamos estudar aí que existe sim o inventário extrajudicial, aquele feito no cartório, e também existe o inventário judicial, aquele realizado junto ao Poder Judiciário, tá ok? Então, as duas hipóteses existem. No Poder Judiciário, vai ser cabível sempre todo e qualquer inventário. Na via administrativa, tá? É possível o inventário, mas vai ter que ter concordância aí dos herdeiros, então eles têm que estar em uma concordância amigável, não pode ter litígio, briga entre eles. Se houver desavença entre os herdeiros, não tem como fazer o inventário na via administrativa, tá? Junto ao cartório. Daí vai ter que ser feito na via judicial. Agora, caso os herdeiros estejam de acordo, tem que ter um outro requisito a ser preenchido. Não pode ter menores como herdeiros ou sucessores, tá? Se tiver menor como herdeiro, o inventário vai ter que ser feito na via judicial, tá? Então, não é admissível inventário com menores feito na via administrativa. Lembrar disso, tá ok? Na próxima parte aí nós vamos voltar aí a falar sobre o inventário e partilha extrajudicial, tá? O inventário e partilha extrajudicial, então, pode ser realizado no cartório se todos, então, os herdeiros forem maiores e capazes, tá? Porque eu posso ter um herdeiro maior também e inválido mentalmente ou fisicamente, totalmente sem discernimento. Daí eu vou ter que ir para a via judicial também. Então, os herdeiros têm que ser maiores e capazes, tem que ter acordo entre eles, e daí isso aí é possível de ser formalizado o inventário via escritura pública, tá? Lavrada pelo tabelião. Mas vai ser obrigatória a atuação de advogado ou defensor público, tá? Junto ao inventário realizado na via extrajudicial ou via administrativa. É a mesma coisa. São sinônimos, tá? Então, qual vão ser os requisitos do inventário na via administrativa? Todos os herdeiros maiores e capazes e emancipados, caso tenha herdeiro menor, ele pode ter emancipado aí após os 16 anos. Sucessão em regra, né? A sucessão tem que ser legítima, não pode ser testamentária. O que é isso? Se o falecido deixou um testamento, tá? Não pode ser feito o inventário na via administrativa. Vai ter que abrir o testamento e fazer inventário judicial. Todos os interessados devem concordar, então, também com os termos do inventário. Como eu falei, tem que ter um acordo entre todos. Se houver briga, vai para a via judicial. E todos os herdeiros devem comparecer aí também na presença do tabelião, tá? Os herdeiros podem, se quiserem, ter advogados diferentes, tá? Não tem problema, ou pode ser o mesmo para todos os herdeiros. O que se exige é o consenso entre eles, tá ok?
E daí, outro ponto interessante, o cônjuge do herdeiro também deve assinar ou não deve assinar o inventário? Depende, tá? Se ele doar, se o companheiro dele doar, renunciar ou ficar com uma parte menor do que os demais herdeiros na herança, ele vai ter que assinar, tá? Agora, se eles forem casados em separação total de bens, daí está dispensada a assinatura do cônjuge, do herdeiro. Tá ok, pessoal? Desta parte era isso, a gente volta aí na parte 2 para falar aí sobre inventário por arrolamento, tá? E inventário de rito sumário. Até mais!